Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jaqueline, este é o canal A Mãe Sou Eu e hoje eu vou ensinar para você 7 coisas que você vai fazer aí na sua casa e vai aliviar as cólicas do seu bebê. Para ficar por dentro desse vídeo e também dos outros que nós postamos aqui, eu te convido a já se inscrever aqui no canal e também ativar o sininho de notificações. E você pode fazer isso agora enquanto eu rodo a vinheta. Para você que tem um bebezinho ou você que está se preparando para a chegada de um bebê, você já ouviu falar muito bem de como são temidas as cólicas, né? E infelizmente é um processo natural e que a maioria dos bebês vai passar por elas. E ao contrário do que dizem por aí, não tem muito a ver com o que você ingere e que sai no leite para a criança, não tem muito a ver com isso. Até porque os bebês que são alimentados com fórmula também passam pela mesma situação. Então, teoricamente, não é o problema da sua alimentação e muitas vezes, mesmo que você corte todas essas coisas que falam que faz cólica no bebê, o seu bebê vai continuar tendo cólica. As cólicas, elas fazem parte, na verdade, de um processo de amadurecimento do sistema digestivo. Vamos lembrar que o bebê estava ali dentro da barriga e todo o nutriente que ele recebia já vinha ali em forma totalmente líquida através do sangue, né? Então ele recebia uma alimentação venosa. Quando ele chega aqui fora, todo o organismo precisa funcionar de maneira independente e isso leva um período de adaptação. Então é normal que até que esse funcionamento ele seja pleno, o bebê acabe passando por esse desconforto. E é bastante desesperador, em especial para aquelas mães de primeira viagem que muitas vezes você não sabe o que fazer com a criança, né? E os bebês eles choram, ficam bem desesperados, porque vamos falar a verdade, né? Nós aí, quando estamos ali com alguma dor abdominal, um desconforto, já é bem complicado. Você imagina um serzinho ali, bem pequenininho, que não consegue expressar o que está sentindo. Mas, apesar de ser um desconforto bem complicado e de acabar levando aí algumas noites de sono dos pais e também do bebê, não é grave. Não é nada que necessite, assim, em primeiro momento, de atendimento médico. É claro que se o problema não for resolvido, se a criança não conseguir se alimentar bem, se as dores persistirem de forma que atrapalhe mesmo a vida da criança, é importante levar a um pediatra. Mas esses quadros aí são bem comuns até o 3º mês da criança. Mas, sem mais delongas, vamos lá às dicas que vão minimizar esse problema. Lembrando que nenhuma das dicas vai envolver medicamento. Por quê? Nós sabemos que existem medicamentos sim, muito eficazes para esses casos, porém todos os medicamentos eles têm efeitos colaterais, então o mínimo de medicamento que a gente puder dar para uma criança é melhor. Mas, com certeza, se o seu pediatra falar que o caso do bebê precisa de medicação, não se preocupe, oferte sim a medicação conforme a prescrição. Mas antes de sair dando aquele chazinho lá que a sua avó fala que é bom, que a sua mãe deu para você, procure um médico, né? A automedicação, mesmo que seja dito com ervas naturais, não deve ser feita, em especial no bebezinho que acabou de nascer. Mas vamos lá. Primeira dica, e que com certeza deve ser em todos os casos, não só em cólicas, é você dar carinho ao bebê. Não adianta você deixar o seu bebê numa crise de cólica sozinho chorando no berço ou pensar que por ser cólica não adianta colocar no colo. O acolhimento, ele funciona muito bem em qualquer problema e em especial na questão das cólicas. O bebê, ele acabou de ser separado de você, ele ficou 9 meses aí dentro da barriga e agora, além dele estar sozinho, tá do lado de fora, ele ainda está com dor. Aí pensa como que fica a cabecinha dessa criança. Então, aconchegue, dê colo, porque isso vai ajudar assim a criança a se sentir um pouco mais confortável e passar um pouco melhor por essa crise. A segunda dica é, faça massagens. Tem aqueles olhinhos de bebê que a gente compra, né? Que todas as marcas têm aí um óleo especial para o bebê. Faça massagens na barriguinha, movimentos circulares, claro que de maneira bem suave, lembrando que o bebezinho é bem frágil, né? Que a pele do bebê é bem frágil. Então faça movimentos leves de maneira circular, que isso vai ajudar a criança a liberar os gases e com certeza aliviar essas dores aí.
Terceiro, agora você vai ensinar o seu bebê a ser totalmente fitness. Vai ensinar ele a fazer aquele abdominalzinho bicicleta lá. Você pega as perninhas do bebê e fica o movimento mesmo de trás para frente, frente para trás, porque isso também ajuda a melhorar a movimentação intestinal ali do bebê e ajudar a contornar esse problema, que como eu falei no início, as cólicas elas estão ligadas sim ao processo de maturação do intestino. Então, enquanto o organismo vai treinando esse movimento aí mesmo, né, de colocar o alimento para fora, de fazer a digestão, pode ser um pouquinho desconfortável para o bebê e esses movimentos ajudam. A quarta dica é você pegar aquelas bolsinhas de água quente, de fazer compressa mesmo, né? E você colocar ali na barriguinha do bebê durante o processo de crise. Mas lembrando, muito cuidado na hora de aquecer. Tem que ser numa temperatura como você daria mamadeira, porque a pele do bebê é muito sensível, então às vezes aquilo que não está muito quente para você pode causar uma queimadura no bebê. Então use sempre a referência da mamadeira, que se você oferece a mamadeira para ele naquela temperatura, é porque tá tudo ok, é porque essa temperatura não causa queimaduras nele, então você pode usá-la também como referência na hora de fazer a compressa. Quinta dica, deixe o bebê bem enroladinho, aquela técnica do charutinho, né? O Adriano vai procurar uma imagenzinha e vai colocar aqui pra gente, para você saber do que a gente tá falando. Essa técnica de enrolar bem o bebê faz com que ele fique com os bracinhos, as perninhas bem paradinhos, como ele ficava lá dentro do útero. Então isso acaba dando mais conforto para ele, lembrando que muitas vezes junta dor com nervosismo, com ele não tá entendendo muito bem o que está acontecendo e isso deixa o bebezinho mais desesperado. Sexta dica, deite o bebezinho de barriga para baixo durante a crise, né? Se ele for muito pequenininho, você pode colocar aqui no braço, né? Coloca ele com a cabecinha para cá, faz um carinhozinho ali nas costinhas dele, porque esse processo de comprimir a barriguinha ajuda a aliviar um pouquinho a dor e também a liberar os gases. A sétima dica é tão importante quanto a primeira. Mantenha a calma. Você nunca vai conseguir acalmar um bebê se você também estiver nervosa ou nervoso se for o pai que estiver me assistindo. Então, antes de você tentar ir lá acolher, acalmar essa crise aí, primeiro você se acalme. Se não for possível, deixa lá o seu parceiro fazer, né? Se você é mãe aí, tá um pouco ainda com esse turbilhão de coisas aí do puerpério, deixa o pai lá tentar acalmar essa criança, porque se a gente fica nervosa, a gente passa isso para a criança e ele acaba absorvendo isso que tá todo mundo louco e ele vai ficar mais desesperado ainda. Então a sua calma, ele entender que tem um porto seguro ali em você, vai ajudar a passar por esse momento aí. Lembre-se, tudo passa, tá? Na maioria das vezes, até os 3 meses, a criança tem esses episódios, mas depois o organismo já vai estar funcionando bem melhor e essas crises vão ficar cada vez menores, né? Até que irão desaparecer completamente. Então, força aí nessa caminhada, mas vai dar tudo certo. Se você tem alguma dúvida ainda sobre esse assunto ou sobre qualquer outro que nós abordamos aqui, pode deixar o seu comentário aqui que vai ser um prazer estar interagindo com vocês. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até o próximo vídeo.